Bom, então vamos lá. Na semana passada, eu creio que foi semana passada, eu tinha falado que havia um outro livro que o Paz 2 estava pedindo, que seria O Mulato, do Aloysio Azevedo, mas isso foi um erro meu. Na verdade, não é foi uma confusão minha que eu fiz. Na verdade, não é O Mulato, do Aloysio Azevedo, é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Bom Crioulo é um livro também bastante polêmico ali do final do século XIX, eu acho que ele é de 1895, e é da época do natural, que concomitantemente funciona ali com o realismo, logo depois do romantismo, tratando da questão dos comportamentos humanos, né, mas de uma forma mais biologicamente explicada. Havia outro livro que o Paz 2 estava pedindo. Esse livro, do Adolfo Caminha, ele é bastante polêmico, porque vai ser um dos primeiros livros na América que vai falar sobre a questão da homossexualidade, da homoafetividade. É um livro que conta a história de um negro, né, que foi escravizado e que ele trabalha num navio, né? Num navio não, num cargueiro, né? Eu acho que é mais um cargueiro. Eu não estou muito lembrado, faz muito tempo que eu li. Eu vou ler juntamente com vocês e relembrar alguns aspectos. E aí ele trabalha para a Marinha, né? E ali ele acaba se apaixonando por um jovem que está entrando na Marinha também, um jovem branco, né? E a história, a trama, ela se perfaz no meio desse processo mesmo do amor, né? Da discriminação, do preconceito que há em relação a tudo isso que ocorre entre eles dois. E também por ser a figura de duas pessoas tendo um relacionamento homoafetivo, né? Eu acho que é mais dentro da Marinha, né? Dentro de uma dessas forças armadas aí. E aí é muito interessante porque a gente vê isso sendo retratado no final do século XIX, né? E não é à toa que a UNB ela tem trazido esses livros, esses romances, para abrir, né, um leque de discussões acerca das minorias. A gente vê a Maria Firmina dos Reis, né, que foi uma mulher negra no século XIX, não reconhecida como escritora, vai ser reconhecida só depois, século depois, falando, né, da figura do negro de uma forma mais protagonizada dentro dos seus livros. Isso já é algo muito polêmico, né, e uma representatividade dessa minoria, dessa condição, né, no século XIX, bastante racista, bastante discriminador, né, e com suas violências em relação aos direitos humanos de uma forma bastante atroz. E aí a gente vai ter também o Adolfo Caminha trazendo esse livro, né, com a representatividade homoafetiva em pleno século XIX, o que é também algo muito forte, né, na história dessa situação da homossexualidade no mundo, né, da discriminação que é feita com essa parcela social. E também a gente vai ter Machado de Assis, um negro, escritor do século XIX, que se tornou um dos maiores escritores da literatura brasileira e da literatura mundial. Nós temos Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, vários textos que abordam questões muito profundas acerca da discriminação, né, acerca da desigualdade social, para mostrar uma condição, né, em que ainda vivemos de um passado que ainda se repete, digamos assim, na nossa realidade atual, de alguma forma, né? Então vamos para a leitura aí do nosso capítulo 16, de Úrsula, né, da Maria Firmina dos Reis. A gente tinha parado no capítulo 15 com... acho que foi o convento, né, que eles tinham ido para se... tanto o Tancredo quanto a Úrsula e o Túlio acabaram fugindo para um convento para não serem pegos, né, perseguidos lá pelo Fernando P, porque o cemitério onde a Úrsula tinha ido
colocar a sua mãe, né, na situação que estava acontecendo, enterrar a sua mãe, estava dentro das fazendas, né, do Fernando P. E aí eles teriam que fugir, porque senão ia ser uma confusão, ela iria ser pega, né? Essa história muito troncha, muito estranha de um tio por vingança, né? Ou com o remorso e mágoas em relação ao passado, querer a qualquer custo se casar com a própria sobrinha, né? Provavelmente para infernizar a vida dela, né? Então vamos lá, capítulo 16, o comendador Fernando P. A mais de uma légua distante de Santa Cruz, olha que interessante, a gente vê aqui ó, o A, né, sem H, para representar esse lugar de distância, né? Quando uma coisa representa uma distância ou uma relação do futuro, uma coisa à frente, né? A gente utiliza o A em vez do A com H, né? HA do verbo haver, que refere-se ao passado. Então, a mais de uma légua distante de Santa Cruz, com a distância, né, futura de a mais de uma légua, deixamos Fernando P. galopando ansioso, blasfemando e praguejando contra aquele que porventura o contrariasse. E acompanhamos aos jovens desposados até o convento de... Eu peguei o livro original, tá? A primeira publicação lá em 1800 e... Me esqueci agora a data, gente, depois a gente relembra. Mas eu peguei o livro na primeira edição, primeira publicação, e de fato esses lugares eles aparecem como asteriscos, não são ditos o nome dos lugares mesmo, talvez uma forma dela ela trabalhar diferentemente essa realidade que foi colocada aí, né, desses personagens. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp. Isso. Onde deixaremos por agora Úrsula meditando sobre os últimos acontecimentos de sua vida, que mais risonha e sedutora já se lhe figurava, e vamos ao encontro desse homem, animado por tão loucas esperanças e tão disposto a amar, como a perseguir ao objeto da sua adoração. Eles estavam então no convento, né, enquanto Fernando P. galopava ansioso, blasfemando e praguejando contra o sumiço dela, né, da Úrsula, provavelmente. O comendador, talvez mais por ostentação que por sentimentos religiosos, tinha em sua casa um capelão, que era voz pública ser-lhe muito dedicado em consequência de altos favores feitos pelos pais de Fernando à sua família. Fosse pelo que fosse, o capelão de Fernando P. dizia-se amigo deste, e isso causava a todos admiração, porque o comendador era um homem detestável e rancoroso, e o sacerdote parecia ser santo varão. Por uma singular anomalia, estes dois homens pareciam querer-se ou suportar-se reciprocamente, e essa união dava-lhes a reputação de íntimos amigos. Fernando, homem estúpido e orgulhoso, não sabendo sequer exprimir seus próprios pensamentos e não querendo confiar a alguém que ele julgava inferior a si pela posição e pelo nascimento, única tábua de sua salvação, a que se pegava em seu naufragar contínuo de completa ignorância, se Fernando tinha ido à cidade, suposto que, ralado de mortais desconfianças, arranjara os papéis da mais absoluta necessidade, ou para fazer-se incontinente esposo de Úrsula. No caso de ainda encontrar viva a mãe desta menina, ou para, constituído por essa senhora tutor de sua filha, essa não poder escapar à sua vigilância nem à sua paixão, como ainda este erro seu era grosseiro. Como ainda este erro seu era grosseiro, né? Uma exclamação aí. Úrsula podia deixar de aceitá-lo por tutor, e ainda aceitando-o, recusar-se energicamente a ser sua esposa. O comendador estava afeito a mandar, e por isso julgava que todos eram seus súditos ou seus escravos. Já o sol não dominava as regiões da terra quando Fernando P. apeou-se à porta de sua habitação, para dar ligeiramente algumas ordens. Vinha esbaforido e preocupado por um pressentimento que embalde tentava destruir. Talvez eu venha por demais tarde,
Ao apear, exclamou sem intenção de o fazer, porque era contra o seu orgulho que não imaginava dificuldades. 2 negros de cabeça baixa e humilhados que lhe vieram pegar as rédeas, ouviram em silêncio essa exclamação desesperada e, pela contração dos supercílios do comendador, tremeram involuntariamente. Depois subiu para a varanda, e logo uma multidão de escravos se lhe veio aproximando. Mas ele, erguendo a voz imperiosa, perguntou: onde está o padre F? Você vê que eles colocam um ponto, né, e não falam a narração, a narradora, né, não fala o nome dele, né? Saiu ainda há pouco, meu senhor. Animou-se a responder o menos tímido entre os que ali estavam, porque pelo que a gente viu, ele tinha uma capela, uma pequena igreja, né, ali dentro da sua própria fazenda. Saiu, interrogou Fernando, enrugando a testa. Para onde foi? Ignoro-o, meu senhor, tornou o mesmo escravo com voz convulsa pelo medo. E creio que o mesmo acontece aos mais parceiros. Tomou a sua mula azeitonada e há pouco o vimos desaparecer pela estrada do cemitério. Os negros acabavam apenas de tirar a sela ao cavalo fatigado, quando o comendador, descendo de um salto as escadas, foi-lhes golpeando com o chicotinho que trazia, e gritando: eia, que fazem animais? Outro cavalo imediatamente selado, e os meus 2 pajens que me sigam. Os míseros escravos gemeram de ódio e de dor, mas nem a mais leve exprobração, nem um sinal de justa indignação se lhes pintou no rosto. Eram escravos, estavam sujeitos aos caprichos de seu bárbaro senhor. Você vê aqui a condição, né, do escravo sendo representada dentro do discurso, né? O quanto que eles sentiam medo mesmo, né, de toda a violência, de toda essa situação de subserviência em relação ao comendador, ao senhor da fazenda, né? E a ordem era tão peremptória que um outro cavalo apareceu como por encanto arreado, e os 2 pajens montados em suas cavalgadoras. Fernando P. montou e, impaciente, cravou as esporas nos flancos do animal, e os negros o imitaram. A carreira era rápida e nada os podia conter. Fernando pensava encontrar o padre e não se enganou, que bem perto ia ele. Caminhava a passo lento e ia levar consolações àquela a quem o comendador ia pedir amor. Meu padre, exclamou Fernando ao avistar o homem de paz, que o precedeu na viagem. Enfim vos encontro. Meu cachorrinho, gente. Eia, dizei-me, o que há de novo? O padre fixou-o com o olhar que queria dizer: resignai-vos. Minha irmã, minha pobre irmã, soluçou magoado aquele coração de ferro. Morreu, filho, disse o padre comovido, e Úrsula geme acurvada pela mais pungente e aflitiva dor. Então, só agora o Fernando P., né, o comendador, tem a notícia de que a irmã dele tinha falecido, né, e que a Úrsula aí estava sozinha agora, né? Ele imaginava. Então 2 lágrimas rolaram dos olhos de Fernando, que se esqueceu de si, imerso nesse sentimento, único que esclarecia a sua vida em todos os demais pontos tão negra. Olha aí, mais uma vez, a gente vê a questão da linguagem, né? Isso eu tinha falado com vocês na segunda-feira, de a gente observar certos termos que eram utilizados dentro da própria literatura, né, dentro dos acordos científicos, dos escritos científicos, da linguagem do dia a dia, certas palavras que filologicamente foram sendo colocadas no nosso linguajar de forma discriminatória. A gente inconscientemente foi e culturalmente foi abarcando essa linguagem, esses termos, mas hoje nós estamos num lugar de grande representatividade, né, negra e de negra, da mulher, da comunidade LGBTQI+. Então, é muito importante que a gente observe toda a linguagem que a gente utiliza e a desconstrua. Porque, olha aqui mais uma vez,
único que esclarecia a sua vida em todos os demais pontos tão negra. Os pontos negros da vida, ou seja, os pontos ruins nessa semiótica, né, nessa ideia e nesse significado. Mas por que o termo negro, como a gente viu também até no discurso anteriormente, denegrir, a palavra denegrir, que vem de negro também, né? Por que esse termo negro, essa coisa de utilizar a palavra negro tem a ver com algo negativo? Ou por que era utilizado como algo negativo? Por um puro conceito racista, né, gente? Por uma pura discriminação em relação ao negro. Então, esse é um texto de 1800 e tanto. Provavelmente isso não era observado dentro da linguagem, mas hoje, se nós escrevermos, nós temos que quebrar, tirar essa palavra negra dentro desse contexto, né? Abandonou as rédeas e o seu cavalo seguia os passos tardos da mula do digno sacerdote. E esse torpor doído durou muito, e ninguém ousava quebrar o silêncio que era completo. Você vê, né? Ele agora estava sentido com a morte da irmã. Antes tinha feito todo o escarcéu na vida dela, né? Impediu-a de ser feliz em várias situações. E agora porque queria a tutela / casamento da sobrinha, né? Sabe-se lá para fazer o quê? E a gente vê ele comovido agora com a morte da irmã, né? Ao saber da notícia da morte da irmã. Então a corrida de rápida tornou-se vagarosa e pesada, e a lua já passeava bem alta nos campos do céu, quando o comendador, ajudado por seus 2 pajens, apeou-se à porta dessa casa silenciosa, cuja fachada melancólica demonstrava os grandes pesares de que o interior era testemunha atenta, posto que muda e impassível. Enquanto o padre humildemente desmontava, os 2 negros batiam à porta. O arruído, enfim, despertou a velha africana de seus pensamentos dolorosos e fê-la vir pressurosa ao reclamo, persuadida de quem eram os 2 cavaleiros e Úrsula que regressavam. Susana, bradou Fernando assim que a viu, porque o Fernando foi, né, correndo lá para a casa da Luísa B, né, e se deparou com a Susana. O senhor comendador, murmurou a negra, recuando assustada. Fernando entrou e dirigiu-se à sala. E depois de ter se atirado sobre uma cadeira e investigado com um olhar melancólico aqueles lugares que lhe recordavam a única afeição sincera que havia tido, chamou Susana. Esta, aflita e angustiada, com os braços cruzados sobre o peito e a cabeça inclinada para o chão, acudiu ao seu chamado. Onde está Úrsula? Perguntou com voz alterada. Susana estremeceu involuntariamente. Úrsula tinha saído à tarde e ainda ela a esperava com ânsia. Achá-la-ia Tancredo? Fugiriam juntos? O que lhe teria acontecido? Apesar de seus receios, respondeu com segurança. Saiu à tarde, meu senhor, e disse-me que ia orar ao cemitério. Úrsula saiu só e foi até Santa Cruz sem a companhia de alguém? Interrogou o comendador com sinistra incredulidade. Só, meu senhor, tornou a negra. Mentes. Vocês estão dizendo que ela está mentindo, né? Bradou com voz de trovão. Levantou-se com ímpeto e, como um tigre que se arremessa à presa, ia cair sobre a infeliz Susana, quando o sacerdote, até então testemunha muda dessa cena, lhe disse: Prudência, filho, por que vos encolerizais contra essa mísera velha? Mandai primeiro que tudo a Santa Cruz, e talvez lá seja possível encontrá-la. Sua dor era tão profunda que minhas consolações tornaram-se inúteis. Hoje, ao amanhecer, pediu-me que queria ficar só por algumas horas e voltei a Santa Cruz, onde gastei algum tempo a esperar-vos. Mas vendo que não chegáveis, e lembrando-me do penoso estado em que a tinha deixado, tomei a resolução de vir de novo trazer-lhe a palavra divina, único bálsamo para as chagas do coração. Este seu desaparecimento, confrontado com a desesperação em que estava, faz-me recear alguma desgraça. Susana, erguendo as mãos à altura da cabeça, bradou, meu Deus, e caiu sem acordo. Fernando P. não lhe ouviu essa exclamação de desespero, porque já havia montado e com seus 2 pajens corria afanoso e desesperado
a estrada que conduz a Santa Cruz. Os cavalos dispararam fogosos e rápidos como um aquilão e sumiram-se com velocidade incrível. A noite era já adiantada, e o galo que cantara na fazenda de Santa Cruz e que ele ouvira ao longe, veio revelar-lhe que tinha soado a hora dos mistérios, a hora em que aquele que medita em meio dos palmares ou sobre as ribas do mar, debaixo do nosso opulento e magnífico céu todo estrelado, enche o coração de maga poesia e de um sentir delicioso que vai como nuvem de incenso desfazer-se puro aos pés do trono do monarca do universo. A hora alta e silenciosa da noite encerra mistérios tão profundos que só os compreende a alma que verga ao peso de uma dor íntima e incurável, ou o coração que transborda de afetos que a vida inteira não pode resfriar. Para os demais, a hora da meia-noite não tem significação. O comendador Fernando não estava nesse caso, amava, e a sua paixão era ardente e arrebatada como o seu vulcânico coração. Entrou corajosamente no cemitério, onde com terror o acompanharam seus 2 pajens horripilados e trêmulos. Então ele, pela hora, né, que iria avançando, já tinha chegado à noite, meia-noite, e ele levou esses 2 escravos dele, né, que eles chamam aqui dos pajens, aqueles que o acompanham, né, para o cemitério, porque a Susana e o próprio padre tinham falado que ela tinha, a Úrsula, ido para o cemitério, né, para chorar sobre a cova da mãe, né, sobre o túmulo da mãe, e essa situação o fez de qualquer forma, mesmo no meio da noite, ver se ela estava por lá, né. Ele, claro, não sabia que ela teria fugido já para o convento junto com o Tancredo, né. Todavia, mais de um remorso lhe devia povoar a alma de terror à vista desse lugar onde dormiam Paulo B., Luísa e tantos outros. Paulo B. era o marido da Luísa B., né? E a Luísa B., esse lugar onde dormiam, porque ali estavam todos, né, enterrados, né? Cujos dias ele tanto amargurara e cuja morte talvez pesasse sobre sua consciência. Mas Fernando P. não era homem que parecesse ter remorsos. Talvez o fogo de seu amor sufocasse em sua alma todos os outros sentimentos que, porventura, aí existissem. Nesta ocasião, a lua era perpendicular ao topo da cruz, e a noite derramava sobre ela seu choro algente e triste. A cruz estava úmida e orvalhada, e o musgo que por ela distendia os braços ostentava o brilhante esplendor de sua verdura, e a gota cristalina que se filtrava do céu esmaltava-o com celeste encanto. O silêncio era tétrico e melancólico, e uma só ave noturna o não interrompia. Parece que toda a natureza o observava estupefata. Entrar no cemitério meia-noite, né, gente? Essa figura, essa situação bem alegórica, né, representada aí nesse evento. E Fernando P. percorreu essa morada da morte anelante e duvidoso, e não encontrou Úrsula. Susana, hás de pagar-me, bradou fora de si. Não zombarás de mim impunemente. Ao inferno descerás, negra maldita, e todo o meu rigor não bastará para a tua punição. Foi debalde que tentastes iludir-me, o coração bem me dizia que a não acharia aqui. Ele percebeu que a Úrsula não estava lá, né? E estava aí aos impropérios xingando a Susana. Tancredo, infame, seus nomes enlaçados no tronco do jatobá, em que havia a vez primeira, traiu-me o estado do seu coração. Ela o ama, já o sabia, mas o seu amor não poderá resistir ao meu ódio. Juro, mulher, que hás de ser minha esposa, ou o inferno nos receberá a ambos. Aí a gente vê, né, que essa paixão, esse dito amor que ele sente por ela, né, pela Úrsula, tem muito mais a ver com um ódio, um remorso, uma consciência pesada em relação ao passado, ao que ele tinha feito com a irmã, né, de ter meio que abandonado e deixado a ermo a irmã, por ela ter decidido se casar com um homem que ele não queria, né. Tancredo, tu não hás de rir de um rival desprezado, não. Blasfemando horrivelmente, tinha chegado à porta de sua casa,
desatinado e furioso. O feitor branco gritou com voz medonha: chame-me o feitor branco. O serão ainda não havia acabado. O débil bruxulear de uma luz esmorecida no meio dessa vasta casa de trabalho indicava que aí ainda todos velavam, porque as tarefas não estavam acabadas. O feitor apareceu com prontidão. Era um homem de mediana estatura, tez pálida e olhar melancólico. Ao entrar, fez uma respeitosa cortesia ao comendador, que a não respondeu e disse: às vossas ordens, senhor comendador. Quero imediatamente 2 negros que irão voando à casa que foi de Paulo B. Parou e com as mãos pareceu afastar de diante dos olhos uma sombra desagradável, mas foi um momento. Recuperou sua feroz energia e continuou: que me tragam sem detença Susana. Ouvis, senhor? Que a tragam de rastos, que a atem à cauda de um fogoso cavalo e que o fustiguem sem piedade. E, senhor comendador, observou o homem que recebia as ordens, ela chegará morta. Ele quer torturar a Susana, né? Por ela ter falado que a Úrsula estaria ali no cemitério e não estava mais. Morta? Não poupe-lhe um resto de vida. Quero que fale e demais reserva-lhe outro gênero de morte. O homem mordeu os lábios de indignação e perguntou: nada mais ordenais? Sim, tornou ele. Quero que dobre hoje o serão destes marotos a esta cáfila de negros só surrados e... Mas, senhor comendador, interrompeu o feitor com acento apesar seu repreensivo e indignado. É já meia-noite. Os desgraçados ainda trabalham por acabar o serão. Como, pois, é possível dobrar-se-lhes a tarefa? Olá, bradou Fernando e sorriu-se com um horrível sarcasmo. Que tal? Quem manda nessa casa? Fartai-vos de atrocidades, já que sois um monstro, retrucou fora de si o feitor, fixando-o com um olhar de desprezo que ele suportou. Banhai-vos no sangue dos vossos semelhantes, juntai crimes horrendos a crimes imperdoáveis, mas não conteis mais doravante comigo para instrumento dessas ações. Aí você vê que esse feitor, né, já retrucando sobre essa situação de fazer mal, né, a Susana ou qualquer coisa. Ele fala assim: a partir de agora não vou fazer mais essas ações atrozes que você me pede, né? Que revoltam ainda um coração viciado e que só no vosso pode achar morada. Desde já contai-me despedido do vosso serviço. Miserável, rugiu Fernando sufocado pela cólera. Vou imediatamente avisar a velha Susana, disse o consigo feitor, e ainda será tempo de fugir. Saiu correndo a pegar o seu cavalo, mas à hora que tão generosamente se dirigia à casa de Luísa B., um sacerdote montado em uma mula acompanhava a preta Susana, conduzida por 2 negros, e murmurava em voz inteligível essas palavras do Salmo 138. Para onde me irei de vosso espírito, e para onde fugirei de vossa face? Susana não vinha atada à cauda de um cavalo. Caminhava com a fronte erguida e com a tranquilidade do que não teme, porque é justo. Foge, Susana, bradou-lhe da orla da estrada uma voz forte. Ela pareceu nada ouvir e o padre continuou: se subir ao céu vos lá estáis, se descer aos infernos ali vos encontraria. Então a voz tornou-se a ouvir e um homem apareceu. Era o ex-feitor. O padre e os negros o reconheceram. Foge, Susana. Fugir? Não, meu senhor, não sabeis que sou inocente? Louca, tornou ele, toma o meu cavalo e foge. Que importa aquela fera a tua inocência? Acaso não conheces o comendador? Susana replicou-lhe com vivo reconhecimento: o céu vos pague tão generoso empenho, mas os que estão inocentes não fogem. E o sacerdote prosseguia: se tomasse as asas da alva e habitasse no cabo do mar, até ali vossa mão me guiaria e vossa destra me sustentaria. Susana levantou, você vê que situação, né? Ela indo de encontro, para ir se encontrar, né, com o comendador, porque ele a tinha chamado, o feitor do comendador pedindo para que ela fugisse, né, para se salvar, ela firme de que iria se encontrar com o comendador, porque percebia que era inocente, então inocente
não foge, né, daquilo que precisa enfrentar. E o padre do lado, falando, né, entoando palavras dos salmos, né, então é uma situação até um pouco cômica, né, várias personagens e situações diferentes acontecendo com cada uma delas, né, e comportamentos diferentes. Susana levantou os olhos para o céu e quando os abaixou disse: Ide, meu filho, o céu vos abençoe. O ex-feitor deu então as rédeas a seu cavalo, deixou passar aquela vítima resignada de tão implacável cólera e, tocado pela sublime brandura daquela velha africana, lamentou profundamente a sorte mesquinha e horrível que lhe preparara o comendador, que em sua insânia parecia despenhar-se irremissivelmente nos abismos do inferno. Prosseguiam na sua marcha. Na casa do trabalho, muito mais frouxa, lobrigava-se ainda a escassa luz de um lampião. Os negros tinham recebido novas tarefas, empenhavam-se por acabá-las. Desgraçados, não eram eles que trabalhavam por acabá-las. Era o novo feitor que, com azorrague em punho, ao som dos estalos, os despertava. E já nenhuma lágrima lhes vinha aos olhos, nem um queixume aos lábios. Eram mudos, estorciam-se com a dor da chibatada, abriam os olhos, moviam-se maquinalmente para continuar o serviço, e logo recaíam naquela penosa prostração que revela a extrema fadiga de um corpo que descai já para o túmulo, cansado de lutar em vão contra 1000 privações que os desgastaram e aniquilaram. O dia não tardava muito a despontar, porque estava madrugada dentro aí, né? Quando Susana e o sacerdote descobriram, pasmados, a cena espantosa da dupla tarefa na fazenda de Santa Cruz. Deus esteja convosco, filho, disse brandamente o padre ao entrar. Fernando P. passeava na varanda com um passo incerto e desigual. Mandei informar-me, meu padre, do caminho que seguiu a minha louca fugitiva, e em menos de 10 minutos aguardo pela resposta. Os homens da minha guarda estão prontos e partirão ao primeiro sinal. As nossas cavalgaduras esperam-nos no pátio. E para que todo esse afã? Perguntou o sacerdote com estupefação. Para que, ainda me perguntais? Essa menina, senhor, a necessidade tornou a minha pupila, e antes que o fosse, meu coração a havia escolhido para esposa. Ela, Úrsula, a vossa sobrinha, a filha. Basta, você vê que o próprio padre achando estranha essa situação, né? Dele querer se casar com a própria sobrinha. Basta, bradou imperiosamente o comendador. Susana, venha, Susana. Fernando P. pensara que o padre lhe ia lembrar o seu crime e impôs-lhe silêncio. Ao reclamo, 2 negros entraram conduzindo a velha, cujos cabelos alvejavam com o cume dos Andes e cujos olhos exprimiam sublime resignação. Ao vê-la, o comendador rugiu como um tigre. Os olhos injetaram-se-lhe de sangue e as artérias entumecidas ameaçavam arrebentar. Seu semblante tornou-se roxo de ódio e a fisionomia era medonha e horripilante. Para onde foi Úrsula? Interrogou com voz que horrorizava. Para onde foi Úrsula? Fala, ou prepara-te para morrer sob o azorrague. E falando com a Susana, né? Não sei, meu senhor, respondeu humildemente a velha. Disse-me que vinha orar ao cemitério. Não sabes dela? Queres arrostar comigo? E os olhos desferiram chamas de raiva que gelavam de terror. Foste sua cúmplice, hás de pagar-mo. Você há de me pagar, né? Hás de pagar-mo. Tu hás, né, de me pagar. Em nome do céu, exclamou a mísera, atormentada por tão sinistras ameaças. Que sei eu? Cala-te, atrevida, ou ao menos modifica o teu crime, revelando-me o nome do homem que me arroubou. Do homem que arroubou de mim, esse me arroubou, né? Interessante a utilização dos pronomes oblíquos na época, né? Das contrações também de pronomes juntos, né? Ah, meu senhor, tornou a mísera africana, ela saiu só. Pois bem, confessarás à força de tormentos o que é feito dela, e qual o nome do seu sedutor. Julgas que o ignoro? Tancredo, rápido foi o teu regresso, mas hás de arrepender-te, assim como tu, velha louca e maldita.
Levem-na, disse acenando para os 2 negros que a tinham conduzido. Levem-na e que ela confesse o seu crime. Filho, objetou o padre, filho, em nome do que nos há de julgar, não mandeis flagelar esta pobre velha, ela é inocente. O comendador bramiu de cólera e lançou-se sobre a pobre escrava. Confessa a tua cumplicidade. Diz-me para onde foi ela, ou apronta-te para morrer. Susana havia dito a Tancredo que Úrsula lhe falara de um perigo iminente. Se ele, Tancredo, retardasse mais o seu regresso e que esse perigo criava o comendador. Lembrava-se de que o moço partira imediatamente para o lugar por ela indicado. E onde devia estar Úrsula, persuadiu-se mesmo algumas vezes de que a moça, para escapar às perseguições de seu tio, se houvesse submetido à proteção do mancebo, do Tancredo, e fugido. Mas tudo isso não era mais que suposição, e quando mesmo ela o soubesse com certeza, estava longe de querer denunciá-la a um homem que tão funesto era para os quanto o conheciam. Pediu a Deus que lhe pusesse um selo nos lábios e o valor do mártir no coração. Então, tornou ele enfurecido, confessas ou não? Não sei, meu senhor, replicou Susana. Não sabes quem seja o seu sedutor? Não o viste sair em sua companhia? A menina saiu só, eu a quis acompanhar porque ela estava louca de aflição, mas disse-me, proíbo-te que venhas, deixa-me que vá rezar sobre a sepultura de minha mãe e... Levem-na, bradou o implacável comendador. Mais tarde confessarás tudo. Meu filho, de novo começou o padre, o sangue do inocente condena ao inferno aquele que o derrama. Esta mulher não é cúmplice na fuga de vossa desposada. Um negro entrou correndo e disse-lhe, meu senhor, acabo de saber que a senhora, acompanhada de um cavaleiro branco e de um outro negro, tomou a estrada da cidade de... Mais uma vez não fala onde é o lugar. Então um sorriso infernal lhe arregaçou o lábio superior, e seu rosto ficou hediondo. Levem-na, tornou acenando para Susana. Miserável, pretendeste iludir-me, saberei vingar-me. Encerrem-na na mais úmida prisão desta casa. Ponha-se-lhe corrente aos pés e à cintura, e a comida seja-lhe permitida quando baste para que eu a encontre viva. Susana ouviu tudo isto com a cabeça baixa. Depois ergueu-a, fitou aos céus onde a aurora começava a pintar-se, como se intentasse dar à luz seu derradeiro adeus, e de novo volvendo para o chão exclamou, paciência. Não há tempo a perder, disse Fernando, e entrou no seu gabinete, onde deu ordens que para logo se cumpriram. 2 homens de hórridas fisionomias foram introduzidos, e o que lhes disse o comendador, só Deus e eles o puderam ouvir. Não se passou muito tempo que não voltassem. Eram ligeiros e vinham vestidos como talvez lhes tivesse ordenado o homem a quem serviam. Tinham excelentes cavalgaduras, travavam calções de couro e sobre suas celas descansavam enormes capotes de peles de onça. À cinta pendiam-lhes enormes facas pontiagudas, e a esses horríveis instrumentos acompanhava um par de pistolas. Aos ombros levavam um medonho bacamarte. O padre viu todo esse apresto execrando e aguardava ansioso pelo seu hóspede. Não esperou muito. Meu padre, o dever obriga-me a partir. Roubaram minha filha de minha irmã, mancharam a honra da minha casa, assassinaram a minha ventura. Agora se fazendo de santinho, de que fizeram isso com a família dele, Meu padre, continuou depois de alguma paz, essa menina era minha desposada. Jurei que havia de ser seu esposo, pelo céu ou pelo inferno. Sê-lo-ei ainda. Sim, prosseguiu espumando de ira. Hei de ser seu esposo, porque não a tornarei a ver enquanto o sangue do seu raptor não o tenha lavado. Extinguido o ferrete da infâmia estampado em minha fronte. Jesus, Senhor meu Deus, bradou o pobre padre. Ainda é tempo de retroceder. Pelo céu, meu filho, não mancheis vossas mãos no sangue de vosso irmão. Filho, o assassino é maldito do Senhor. Caim o foi. Para o assassino não há na vida sossego nem paz na morte. O sepulcro mesmo, quem sabe se lhe promete tranquilidade? A vingança, filho, é um prazer amargo, e seu fruto é o requeimar do remorso em toda a existência, e até o último extremo, até a sepultura. O padre tentando convencê-lo de ele não fazer essas coisas com a Susana, Fernando P. escutou-o, mas em suas veias agitava-se o sangue que lhe queimava o coração.
Rangia os dentes e os lábios lívidos e trêmulos exprimiam a impaciência e o furor, até que por último prorrompeu irado. Mentes, padre maldito, a vossa doutrina não a escutarei nunca. A vingança desejo-a com ardor, afago-a. Não sabes que é a única esperança que me resta, amor, ventura, tudo caiu no abismo, eles o quiseram, não os hei de poupar. Falando agora da Úrsula do Tancredo, né? O inferno haverá pior de que o que trago no coração. O inferno me restituirá, Úrsula pura da nódoa do amor de outrem, porque será lavado no sangue do homem por quem desprezou-me. Sabes acaso o que é ser desdenhado pela mulher que amamos? Sabes o que é ser iludido, aviltado por aquela a quem déramos a vida, a honra, a alma, se nula pedisse? Filho, arriscou ainda o velho sacerdote, não desafieis a cólera do Senhor. O sangue de vosso irmão vos queimará a alma, e o amor de que vos servirá então? Julgais que vos poderá ele afagar, quando ante vós se erguer mudo e impassível o espectro ensanguentado de vossa vítima, clamando, és meu assassino? Então, embalde, suplicareis o meigo auxílio do sono, que vossos olhos pasmados e fitos no medonho fantasma não se poderão cerrar. Então ele erguerá a voz e exclamará com horrífico acento que vos resfriará os membros. Maldição do Senhor sobre aquele que assassinou o homem que era seu irmão. Cala-te, estúpido que és, rugiu o comendador. Que me importa a minha vingança dos mortos? Tancredo, Úrsula, não se hão de rir do homem a quem ludibriaram. Tancredo, objetou o padre, que quereis dizer desse mancebo? É o sedutor de Úrsula. Ele, replicou o homem de paz, é impossível. Ele, retrucou Fernando, amam-se, já o sabia, mas contava que o seu regresso seria alguma coisa mais demorado. Sim, eu vi Úrsula, era uma tarde, um jatobá antigo como os séculos prestava-lhe doce sombra. No tronco dessa árvore gravava ela um nome que me ocultou com seu corpo. Mais tarde, no dia imediato, todos os dias à mesma hora, eu ia ao lugar indicado. Ela jamais voltou a ele, mas seu nome e o nome de Tancredo entrelaçados aí estavam gravados para advertir-me que se amavam. Maldita sejas tu, mulher infame, maldito teu sedutor. De joelhos hás de pedir-me compaixão para esse que preferiste a mim, mas não hás de achá-la. Misericórdia, meu Deus, bradou o padre, erguendo as mãos ao céu. Silêncio, exclamou Fernando, ardendo em ira e aproximando-se, disse: sois meu prisioneiro. A justiça da terra não me estorvará a vingança, porque ninguém senão vós ousará denunciar-me. Assassino! Estupefato, disse o padre sacerdote, e ficou estacado nesse lugar sem movimento, com os cabelos eriçados, os membros hirtos e os olhos parados, como se um raio o houvesse fulminado. Então aí toda essa discussão, né, do comendador Fernando com o padre, ele vai de alguma forma torturar a Susana porque acha que ela mentiu para ele a respeito, né, da Úrsula, porque ela sabia, e de fato ela sabia, né, mas ela tinha prometido para o Tancredo que não falaria para ninguém onde a Úrsula estaria e para onde ele teria ido, né, para salvá-la. Toda essa situação que ficou aí em pendência. Deixa eu ver o capítulo 17, gente, se ele é pequenininho. Aqui falta o 17, falta o 18, falta o 19, que é bem pequeno, eu sei, e o 20. Então falta 17, 18, 19 e o 20 e o epílogo. Vamos fazer assim, então, como esse capítulo 16 ele foi bastante longo, e já são 4h55, nós vamos ler o capítulo 17 e 18, né? O capítulo 17 é o capítulo Túlio, né? Que se chama Túlio. A gente vai ler o 17 e o 18 na segunda-feira, na 17, 18, se der até o 19 a gente lê na segunda-feira, mas creio que 17 e 18 na segunda, e na quarta nós finalizamos com o 19, o 20 e o epílogo, tá? Assim a gente finaliza hoje o nosso encontro. Tranquilo, gente? Pra gente não ficar tão cansado, porque esse capítulo foi um pouco mais longo, né?
Bom, é isto. Espero que vocês tenham um ótimo resto de semana, né, um ótimo fim de semana. A gente vai caminhando, né, com fé e equilíbrio nesse momento tão difícil e vamos nos ajudando, né, fazendo o que é possível. Na segunda-feira a gente se reencontra, tá? Tudo de bom para vocês. Até mais, meninos.